Olá, bem-vinda à aula de número 8 do curso de ensinamento do presidente Russell Nelson. Ok, a nossa lição dessa semana, ela está baseada no discurso Invocando o Poder de Jesus Cristo em Nossas Vidas, que foi proferido pelo nosso querido profeta na Conferência Geral de abril de 2017. Uma lição magnífica de como podemos nos aproximar e receber esse poder, essa investidura que vem de nosso Salvador Jesus Cristo, por sua missão, amor e misericórdia. Ao iniciar a lição, gostaria de compartilhar com você a introdução nas palavras do profeta em seu discurso, quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para nos ajudar. E seu Filho, Jesus Cristo, deu sua vida por nós e o fez para que tivéssemos acesso ao poder divino, poder suficiente para lidarmos com os fardos, os obstáculos e as tentações de nossos dias. O presidente Nelson, ele, nessa introdução, nos mostra qual é o objetivo desta sua lição para nós hoje. Que nós, dentro desse mundo tão conturbado, tão difícil, tão cheio de desafios, ele, inclusive, parafraseia uma escritura que está em 2 Nefe 28, do 19 ao 22, ele fala sobre as formas que o inimigo trabalha para dificultar a nossa existência aqui, né? E todo esse trabalho dele também faz parte do nosso teste. Mas dentro de tantos desafios, como conseguir a força, a orientação, o poder dos céus para que possamos sobrepujar todos esses desafios? É isso que o presidente Nelson vai nos ensinar. É assim que ele começa o seu discurso, dizendo: hoje gostaria de falar sobre como podemos invocar em nossa vida o poder de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Está pronto? Está pronta? Vamos aprender com o presidente Nelson como podemos invocar sobre nós o poder que emana de Jesus Cristo, para que a nossa vida seja melhor, para que consigamos vencer todos os desafios, para que consigamos nos manter firmes diante de tantos obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida diária. Vamos lá? O presidente Nelson, então, ele fala em seu discurso sobre 4 elementos essenciais para que nós possamos invocar esse poder de Cristo sobre nossa vida. O elemento número 1 é este. Ele nos diz: ao aprendermos sobre ele, começamos a invocar esse poder. Quanto mais sabemos sobre o ministério e a missão do Salvador, quanto mais compreendemos sua doutrina e o que ele fez por nós, mais entendemos que ele pode nos dar o poder de que necessitamos em nossa vida. Pondera sobre esse primeiro elemento. Nessa jornada que eu e você estamos trilhando para buscar esse poder divino para a nossa vida, esse é o primeiro elemento. Precisamos começar, ou melhor, precisamos aprender a conhecer Jesus Cristo. Precisamos de um esforço para nos aproximarmos do Salvador. E a única forma é conhecer, aprender sobre ele, com ele, buscando, principalmente nas Escrituras, obter esse conhecimento. Em Doutrina e Convênio 131:6, o Senhor nos diz que é impossível o homem ser salvo em ignorância. E nós entendemos que a ignorância referida nessa escritura não é a ignorância de saber ler ou escrever, ou se você sabe química ou matemática, mas é a ignorância de não conhecer Jesus Cristo, não conhecer a doutrina do Mestre. Lembra que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta é a única forma de conhecermos Cristo. Nos aproximarmos dele, sabermos como ele pensa, conhecer os seus atributos, conhecer o seu testemunho, o seu modo de vida, para que não só aprendamos, mas tragamos
essas mesmas características para a nossa vida. Ou nos esforcemos, né? Procuremos adquirir e aplicar em nossa vida. Então, esse é o primeiro elemento. Pensando nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você tem feito para conhecer melhor Jesus Cristo? Você tem um plano sério de estudo das Escrituras? Pondera um pouco sobre essa pergunta. Verifica como que você tem dado atenção a essa necessidade de obter um conhecimento sobre Cristo, aprender com Ele. Se precisar fazer alguns ajustes, dá uma pausa no vídeo, escreve alguma meta que possa te ajudar a melhorar esse teu relacionamento com o Senhor através das Escrituras e das palavras dos profetas. Dá uma pausa agora no vídeo e pondera a Escritura de que está em Elamã 15, versículos 7 e 8. Observe que no versículo 7, Samuel ele descreve esse processo da pessoa que desenvolve esse conhecimento através das Escrituras, e esse conhecimento através das Escrituras, esse conhecimento de Cristo, vai levando a pessoa a desenvolver fé no Salvador Jesus Cristo, e ela vai se transformando. Observa no versículo 8, o que Samuel diz que acontece com uma pessoa que passa por esse processo, que o presidente Nelson está nos ensinando. Muito bem. Você deve ter visto lá, então, que a pessoa que desenvolve essa capacidade ao longo de sua vida, ela vai se tornando uma pessoa inquebrantável na fé. Você gostaria de ser inquebrantável na fé? Está aí o caminho. Este é o primeiro passo que o presidente Nelson nos ensina. Precisamos estudar, aprender sobre o Salvador. Na continuação desse tema, o presidente Nelson fala a respeito de que, quando nós estamos aprendendo, né, sobre o Salvador, existe um tema que é um tema central aí na vida do Salvador, que é a expiação que ele realizou por nós. E o presidente Nelson faz um comentário muito interessante que nos ensina um princípio que eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz assim, é doutrinariamente incompleto referir-se ao sacrifício expiatório do Senhor usando atalhos como a expiação, o poder capacitador da expiação, aplicar a expiação ou ser fortalecido pela expiação. Essas expressões apresentam o risco real de desviar a fé, tratando o evento como se ele existisse por si mesmo e tivesse capacidades que não dependessem de nosso Pai Celestial, de seu Filho, Jesus Cristo. O que é que o Cristo Nelson está nos ensinando com essas palavras, né? Que princípio ele quer nos ensinar? O que ele quer nos ensinar é o que Paulo nos ensinou lá em Hebreus 11, versículo 6, onde ele diz que Jesus Cristo, ele é o galardoador dos que o buscam. Ou seja, todas as dádivas, bênçãos, tudo que nós temos e possuímos, elas nos chegam através de Jesus Cristo. O nosso foco, nós devemos ter o nosso foco no Salvador. O poder capacitador que nós recebemos não é da expiação, como se fosse uma entidade, um evento. O poder capacitador que nós recebemos é de Jesus Cristo. Poder esse que ele tem para nos dar, graças à expiação que ele realizou. Um exemplo, talvez mais simples, a gente entender esse princípio, a gente pode levar como exemplo o sacramento, por exemplo. Às vezes as pessoas dão tanta atenção ao ritual, ao rito do sacramento, aos emblemas do sacramento, que esquecem o que ele representa. Tudo aquilo foi feito, né, é realizado com o propósito de nos ligar a Cristo, nos fazer lembrar de Cristo. Lembrar tudo aquilo é para lembrar, na verdade, a dádiva que nos vem de Cristo. É isso que o presidente Nelson está nos ensinando.
Então, nesse teu trabalho, nessa tua busca em aprender sobre Cristo, não esquece, foca no Salvador. Seja o que for que você esteja estudando, qualquer princípio, qualquer doutrina, lembra, é princípio ou doutrina do Evangelho de Cristo. Liga isso a Cristo. Lembra que é dele, através dele, por ele, que nós recebemos todas as dádivas. Lá em 2 Nef 25, 26, tem uma escritura tão conhecida, né, que diz que nós acreditamos em Cristo, pregamos a Cristo, enfim, porque nós sabemos em que fonte nós buscamos a nossa salvação. A fonte é Cristo. Tudo que nós fazemos é para Ele, é por Ele, é dele. Ok? Vamos em frente. Esse foi o elemento número 1. O elemento número 2, que o Preenche Nelson compartilha conosco, é esse. Quando investimos tempo em aprender sobre o Salvador e seu sacrifício expiatório, somos levados a participar de outro elemento fundamental para acessar seu poder. Escolhemos ter fé em Jesus Cristo e segui-lo. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar, a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Eles são destemidos, devotados e corajosos. Como diz Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Esse é o elemento número 2. À medida que à medida que nós nos aproximamos mais de Cristo, conhecendo o nosso Salvador e trazendo para nós essas verdades, nós escolhemos voluntariamente, decididamente, ter fé nele e seguir os seus ensinamentos. Isso é natural. O verdadeiro discípulo, como diz Preenche Nelson, ele vai se destacar entre as pessoas. Ele não vai ter vergonha de defender o Evangelho, de ser diferente, de ficar só. Para aprofundar o seu entendimento nesse segundo elemento, eu lhe proponho, então, uma atividade. A atividade é o seguinte: você vai procurar uma escritura, de qualquer um das obras padrão da igreja, ou mesmo até um trecho de um discurso das autoridades gerais, que ajude você a explicar esse elemento. Então, você vai compartilhar comigo e dizer que essa escritura ou essa citação ensina a respeito desse elemento. E que os verdadeiros discípulos de Cristo, eles estão dispostos a segui-lo, destacando-se, defendendo o Evangelho e sendo diferente das pessoas. Ok? Dá uma pausa no vídeo, faz essa atividade agora, depois retorna. Muito bem, falando sobre esse elemento ainda, o presidente Nelson ensina por quê, né, como nós vamos implementar esse elemento na nossa vida. Como é que a gente vai desenvolver essa fé em Cristo, capaz de fazer com que nós sigamos os seus ensinamentos e sejamos pessoas destemidas, devotadas e corajosas. Ele nos diz: não há nada de fácil ou automático no que diz respeito a se tornar um discípulo poderoso. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e seu Evangelho. É necessário muito esforço mental para buscar o Salvador em cada pensamento. Mas quando nos esforçamos, nossas dúvidas e nossos temores se vão. Como o próprio Salvador disse lá em Doutrina e Convênio 6,36, buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Então, precisamos desenvolver essa capacidade de esforçarmos-nos mentalmente para seguir o Salvador. Esse segundo elemento está ligado a esse esforço mental, de lembrar-se, de ponderar, de julgar, pôr na balança e decidir. Ok? Esse é o elemento 2. O presidente Nelson, então, passa para o elemento de número 3, quando ele diz: também aumentamos o poder do Salvador em nossa vida quando fazemos convênios sagrados e os cumprimos com exatidão.
Nossos convênios nos ligam a Ele e nos dão poder divino. Terceiro elemento, fazer convênios e cumpri-los com exatidão. Qual convênio você já fez? Pondera sobre as palavras desse convênio, a parte do Senhor, a sua parte nesse convênio. Você sente que é fiel a eles? Qual é o próximo convênio que você fará no Evangelho? Como você está se preparando para este convênio que você fará em breve? Essas são perguntas importantes para nós ponderarmos. Eu gostaria que você desse uma olhada lá no GER, Guia de Estudo das Escrituras, o que ele nos ensina sobre convênios. Faz essa atividade agora, dá uma pausa, depois retorna. Muito bem, falando a respeito desses convênios, o presidente Nelson nos dá esse alerta. Homens e mulheres fiéis aos convênios buscam meios de se manterem distantes do mundo, para que nada impeça seu acesso ao poder do Salvador. Ao fazermos convênios com o Senhor e nos comprometermos a ter uma vida, um padrão mais elevado, de acordo com o Evangelho de Cristo, não podemos esquecer que o opositor trabalhará para tentar tirar o nosso foco de Cristo e do convênio que nós fizemos. Precisamos estar atentos para que nada nos impeça de cumprir nossos convênios, para que tenhamos acesso ao poder do Salvador. Cuidado com as distrações. Pondera um pouco que distrações do mundo pode estar lhe impedindo de fazer ou de guardar convênios. Tem algum convênio que você percebe que tem algo que está impedindo você de cumpri-lo? Ou mesmo de alcançá-lo? Decide hoje colocar de lado essas distrações e seguir nesse caminho para fazer e cumprir convênios com exatidão. Esse é o terceiro elemento que nos ajuda a invocar o poder de Cristo em nossa vida. O presidente Nelson, então, vai para o quarto elemento. Ele nos diz, outro elemento que invoca o poder do Salvador em nossa vida é buscá-lo com fé, o que requer esforço diligente e concentrado. Olha, nós falamos lá no elemento 2 a respeito do esforço mental, né, de concentração, de busca, de ponderação, enfim, para que a gente possa seguir o Salvador, decidir, vou seguir e vou colocar em prática. Agora o presidente Nelson fala sobre um outro tipo de esforço. Também um esforço que é exercido pela fé no Salvador. Ele fala agora de um esforço diligente, concentrado, para exemplificar esse esforço. Ele conta para a gente em seu discurso a história da mulher, né, com o fluxo de sangue, aquela ocasião, né, do esforço do esforço diligente concentrado que ela realizou para poder conseguir ter acesso ao poder do Salvador. É esse tipo de esforço que o presidente Nelson ele nos fala nesse quarto elemento. É o esforço da ação, de despender tempo, de despender realmente suor para poder seguir o Salvador. Não adianta apenas pensar, ponderar, concentrar-se, decidir, é preciso agir. Esse é o quarto elemento. Quando a gente age, né, levados pela fé, a confiança que nós temos no Salvador e no seu poder, esse poder ele se manifesta em nossa vida. O presidente Nelson, então, falando sobre a experiência da mulher, daquela mulher do fluxo de sangue, ele nos diz, essa mulher fiel e centrada precisou se esforçar ao máximo para ser capaz de acessar seu poder. Seu esforço físico foi um símbolo do seu esforço espiritual. Percebe? É o esforço físico, realmente é a ação, é o despender de tempo e recursos
de energia para poder alcançar as bênçãos que são prometidas. Chegamos nesse ponto quando agimos com a fé necessária, lá do ponto 2. O esforço mental, lá do esforço 2, do elemento 2, perdão. Para exemplificar como é que é esse esforço, o presidente Nelson usa uma frase aqui muito interessante. Ele diz, ao buscarmos o poder do Senhor para a nossa vida com a mesma intensidade de alguém que luta para conseguir respirar quando está se afogando, teremos o poder de Jesus Cristo. Muito interessante essa expressão. Com que intensidade nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo na nossa vida hoje? O Evangelho, ou os padrões do Evangelho, ou os padrões dos convênios que nós temos com o Senhor, é algo que passa na nossa vida de forma esporádica? Talvez um dia na semana, talvez alguns momentos só no dia, ou é algo mais intenso? Ou o Evangelho e os princípios, a doutrina de Cristo, como diz o ditado, está no nosso sangue. É uma forma natural de vivermos. É essa intensidade que nós precisamos buscar. Viver o Evangelho inteiro, completo, e não em partes. O presidente Nelson, então, concluindo nesses 4 elementos, nos mostrando a respeito aí do processo para que nós possamos invocar o poder de Cristo em nossa vida, ele conclui com seu testemunho, dizendo: o Evangelho de Jesus Cristo está repleto de seu poder, que está disponível a cada filho ou filha de Deus que o busca sinceramente. É meu testemunho que, quando invocamos seu poder em nossa vida, tanto ele quanto nós nos regozijaremos. Está aí a grande lição do nosso profeta e o seu testemunho. Podemos invocar o poder de Cristo em nossa vida seguindo esses 4 passos, ou esses 4 elementos que o presidente Nelson nos ensinou. E o seu testemunho é de que tanto nós quanto o Salvador se regozijará. Seremos felizes, ficaremos felizes, e essa felicidade ela estará completa no dia que nós encontrarmos com o nosso Salvador e pudermos abraçá-lo e dizer: nos esforçamos e fizemos o máximo que pudemos. E ele vai poder nos dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Esse é o testemunho do nosso profeta e é o meu também. Ao encerrar essa aula, presto-lhes o meu testemunho de que Cristo vive. É nosso Salvador e Redentor. Nós temos acesso a esse poder divino. Eu tenho testemunho do poder divino de Cristo em minha vida. Eu sei que você também tem. E nos esforcemos para buscá-lo com todo ardor, com toda a intensidade, para que possamos um dia estarmos com o nosso Salvador, o Reino Celestial, com o nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.